Vocês viram que o Brasil foi eliminado pela Croácia nos pênaltis na Copa do Mundo. E a verdade é uma só, Bolsonaro ele zicou a seleção brasileira. Porque ele estava torcendo pela vitória do Brasil para poder ter uma foto com a delegação campeã e evitar assim um encerramento melancólico do seu final de governo e ficar conhecido como presidente do Hexa. Mas nem isso aconteceu. O que ele vai pedir agora? Pênalti impresso? Recontagem de pênaltis lá na FIFA? Faça-me um favor, Bolsonaro, você é um ser patético. Nem presidente mais você é, o Lula já governa no seu lugar. Mas o que o Bolsonaro tem que fazer agora? Comer dentadura? Chorar? Pedir pênalti impresso? Coloque nos comentários a sua risada. Coloque também o que você achou da eliminação no Brasil. E principalmente, pra quem que você vai torcer agora na Copa do Mundo? Deixe seu like se você gosta de ver o Bolsonaro arrasado e se inscreva no canal. E o Bolsonaro, pessoal, ele de fato torcia pela vitória da seleção brasileira, não para que o país ficasse alegre ou por uma conquista nacional. Ele estava torcendo por conta do seu próprio interesse. Porque a Copa do Mundo, você sabe que é um evento grandioso para tudo, inclusive as visualizações aqui no YouTube. E sempre que uma delegação é campeã, ela volta para o país e é recebida com pompas, né, com alegorias, com muita festa. Sempre foi assim nos outros títulos nacionais. E se a seleção brasileira vencesse no Catar, na hora que fosse voltar para Brasília, para o Brasil, iria obrigatoriamente passar por Brasília, seria recebida pelo presidente da República, como foi em 2002. Porque tem todo esse ritual. E o Bolsonaro tinha essa esperança. Ele queria que a vitória da seleção brasileira lhe proporcionasse esse último momento de glória, para evitar um final melancólico. E o governo Bolsonaro encerra com a derrota da seleção brasileira. É a cereja do bolo de tudo que o Bolsonaro toca vira um grande Eduardo Bananinha. Ele tinha essa esperança de aparecer com uma foto com o Neymar, com a camisa da seleção brasileira, com a taça da Copa do Mundo, mas isso não aconteceu e não vai acontecer. Bolsonaro esperava encerrar o seu mandato com uma conquista para o nosso país, já que tudo que ele fez foi uma porcaria enquanto presidente da República, mas nem esse momento de glória ele vai ter. Ainda bem, né? Imaginem só o Bolsonaro sendo imortalizado como presidente do Hexa. Nós iríamos, porque é difícil ganhar a Copa do Mundo, nós poderíamos ficar mais 30 anos sem ganhar um título mundial e toda vez nós iríamos relembrar, a cada 4 anos nós iríamos relembrar Bolsonaro segurando a taça da Copa do Mundo. Seria um benefício, um presente, um privilégio muito grande para um desclassificado como Bolsonaro. Então, Marquinhos, você conseguiu aí pelo menos salvar o Brasil dessa humilhação eterna com o Bolsonaro presidente do Hexa. Jogue milho aos pombos, Modric! E temos que parar também com a palhaçada dos bolsonaristas de quererem nomear Bolsonaro como presidente paralelo. Porque tá rolando esse zum. Vocês sabem que os bolsonaristas querem fazer um ato grandioso em Brasília no dia da cerimônia de posse do Lula. E aí, o que eles querem fazer? Estão correndo nos grupinhos de zap da vida que eles querem fazer um evento do Bolsonaro para que ele possa fazer um grande comício, um discurso para os seus apoiadores. E ali Bolsonaro seria empossado presidente paralelo do Brasil. A alucinação bolsonarista, a fantasia desse mundo do gado não tem fim. Por isso que esses movimentos têm que acabar, pessoal. Não tem fim. E aí o que iria acontecer? O Bolsonaro viraria o presidente paralelo do Brasil e seria o chefe da oposição. Mas isso não vai acontecer, primeiro porque esse evento é caro, não tem ninguém para financiar. Mesmo os bolsonaristas, os empresários bolsonaristas não têm condição para financiar um evento dessa magnitude. E outra, o Bolsonaro, ele não quer liderar absolutamente nada. Vocês sabem disso. O Bolsonaro, ele não tem esse perfil de liderança e não vai liderar a oposição alguma. O Valdemar Costa Neto tá tentando, mas o Bolsonaro não vai fazer. Não faz parte da característica dele. E é por isso que nós estamos falando já há um bom tempo. Esses movimentos bolsonaristas, eles precisam acabar o mais rápido possível. Já passou da hora. No começo era até engraçado, né? Porque a gente ficava lá debochando do gado, eles ficam lá rezando pra pneu, rezando pra tijolo, pra ET, mas agora já acabou a palhaçada. Não tem mais como continuar com esses movimentos bolsonaristas até a posse de Lula, porque isso vai descambar para uma situação que nós não queremos que aconteça, com pessoas perdendo a vida. Vocês viram hoje, já fiz vídeo, link aqui no card, comentando da situação física, uma manifestante bolsonarista, uma senhora, ela levou um tapão em frente ao quartel em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então esses movimentos têm que acabar. O Brasil perdeu a Copa, Bolsonaro não é mais o presidente e os bolsonaristas têm que ser dispersos.
compre um pasto, né? Já tem tanta gente, tanto agropecuarista, Bolsonaro, pode levar todos eles para ficarem lá pastando, num gado, num pasto, num prado bem bonito, eles vão adorar. Vocês acham que o gado Bolsonaro prefere alfafa ou grama? Coloca no comentário, deixa sua risada pro Bolsonaro e claro, se inscreva no canal. E é o seguinte, pessoal, não somente esses movimentos têm que acabar, porque o Bolsonaro, ele também acabou. O Bolsonaro acabou. Não foi somente o governo Bolsonaro que acabou. O próprio Bolsonaro já era. Porque ele não tem característica, como nós estamos falando, para ser líder de nada. Ele foi alçado a essa condição de líder. Mas ele não serve. Porque o que aconteceu? Esse movimento dos fracassados, porque todos eles, todo bolsonarista é fracassado, ele acabou colocando o Bolsonaro, emergindo o Bolsonaro como a liderança. Mas Bolsonaro não possui características de líder. E cada vez mais que o Bolsonaro ficar em silêncio por conta dos problemas psicológicos, psiquiátricos, intestinais dele, menos líder ele vai ser dos bolsonaristas. E esse espaço que ele está dando com o silêncio dele vai fazer com que outras lideranças acabem emergindo, como no caso do Carlos Zambelli. O Bolsonaro não fala nada e ele abre esse espaço para outras figuras. Então ele já acabou. O bolsonarismo vai gradativamente abandonar Bolsonaro. E assim como o Bolsonaro, o próprio governo também acabou. Acabou o governo Bolsonaro. Tudo bem que o Bolsonaro nunca governou, mas agora nem aparecer mais nas manchetes, né? Nas notícias ele está aparecendo, porque ele está em silêncio. E esse silêncio do Bolsonaro obrigou o Lula a ter que governar antes de tomar posse, incluindo consertando bagunças e bobagens feitas por Bolsonaro. Porque sem a aprovação da PEC da transição, não haveria dinheiro para o pagamento de algumas despesas agora no final do mandato do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é tão incompetente, ele foi tão horroroso quanto o presidente da República, que ele não tem dinheiro para pagar algumas despesas, sendo que o governo dele teve superávit primário, ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou. Então por que não tem dinheiro? Porque Bolsonaro é incompetente. Ele abriu a torneira dos gastos públicos no período de campanha. E o teto de gastos não é desculpa para isso. Porque o teto de gastos ele pode ser reajustado, ele pode ser ajustado periodicamente a cada 2 meses. Então é só fazer direitinho que não falta dinheiro. Mas o Bolsonaro ele gastou mais de um período que não estava previsto e agora ele colocou uma situação, um arroxo, uma situação financeira delicada para o país que o Lula teve que salvar. Então o Bolsonaro, ele é simplesmente um fracasso. Ele é um fracasso, ele é um fiasco e o Lula já governa. Tanto que hoje ministros foram nomeados. Vocês viram toda a nomeação dos ministros, já fiz comentário, o Fernando Haddad vai para a Fazenda, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça, o futuro vai ser o Mauro, agora me fugiu o segundo nome do ministro das Relações Exteriores, o José Múcio vai para a Defesa, quem mais faltou? Foram só esses, né? Ah, e o Rui Costa da Bahia, o Rui Costa, governador da Bahia, foi para a Casa Civil. O Ministério de Primeiro Escalão, a grande esquadra de Lula, esquadrão de Lula para conseguir negociar e apaziguar tensões e problemas que nós podemos ter já nesse momento dessa transição do governo Lula. Gostei de todos os nomes, link aqui no card para que você tenha mais detalhes sobre a nomeação. Foi uma nomeação que eu gostei, porque Lula já tem que governar o país por conta do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele não vai passar a faixa pro Lula. Não caiam nessa palhaçada de Flávio Bolsonaro, vai passar, não vai passar, ou do Mourão, querendo falar pro Bolsonaro cochichar no ouvido do Lula. Fala assim, Lula, eu tô te olhando, tá? Eu tô te observando. Que é isso, Bolsonaro é voyeur agora? Que coisa mais esquisita, né? Vai observar o Lula tomando banho? Eu acho que é isso que o Bolsonaro quer, né? Já que ele vai tomar tanto banho na prisão, ele quer começar a observar homens peludos, né? Porque o Lula é um pouco peludo, a tomar banho na prisão, né? E é isso que o Bolsonaro deve estar pensando. Uma pataquada. Fora que se o Bolsonaro cochichar qualquer coisa no ouvido do Lula, é capaz do Lula ter um desmaio, porque o Bolsonaro tem uma halitose horrível. Mas não caiam nessa. Bolsonaro não vai passar a faixa para o Lula, ele não pode fazer isso, e todo esse movimento do Flávio Bolsonaro é um movimento para promover a confusão e nada mais. Ah, Bolsonaro vai passar, não vai passar, vai decidir isso só lá no dia 31 de dezembro, é só para confundir, para
dificultar os trabalhos da organização do evento da cerimônia de posse. Mas ele não vai passar, porque se ele passar a faixa para o Lula, você sabe que o Bolsonaro ele estaria referendando o resultado do segundo turno, que ele fala que foi um resultado injusto, foi um resultado irregular. Então ele não vai passar. Se ele passar, ele acaba perdendo de vez o gado, ou ele vai acelerar cada vez mais o processo de abandono do gado. Tá? E ele vai... O que ele vai fazer agora, né? Nem foto mais da seleção ele pode tirar, né? Porque o Brasil foi eliminado. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Coloque nos comentários. Mas o que a gente sabe aqui do mais derrotado de todos, de novo, é o Bolsonaro.